Então, olha só, caminhando para algo mais prático, ainda dentro da recuperação, né? E aí eu quero levar sobre esses questionários de percepção de recuperação, né? Muitos são validados, né? Cada um tem a sua importância, né? A ideia aqui, a minha pergunta não é levar para o sentido de questionar a validade desses questionários, tá? E sim a simplicidade na coleta, né? A facilidade para poder coletar, né? Então a gente sabe que alguns questionários são muito extensos, então isso dificulta ali a resposta diária do seu aluno, por exemplo. Outros ainda não têm uma tradução para o português, então também dificulta por ser uma língua estrangeira, então de quem vai aplicar ou quem vai responder. Enfim, né, a gente tem diversas dificuldades, mas isso não pode ser um empecilho, né, para você, profissional, não coletar esse tipo de informação. E aí, Bruno, você falou que lá em 2017, né, você não sabia nada de monitoramento, e eu queria que você exemplificasse, então, aquilo que você aprendeu ali dentro da sua graduação. Eu não lembro o ano que você formou, 2014, 2015? 2014. Então, vamos lá, 2014, né? Você formou em 2014, então entrou ali na faculdade em 2010, 2011, alguma coisa nesse sentido. Isso. E aí, aquilo que você aprendeu ali durante a sua graduação, e aí que depois você entrou dentro ali do Minas Tênis Clube, ao longo do tempo, você encontrou outros caminhos para poder aplicar esses questionários de recuperação, né? Qual instrumento que você utiliza? Você teve que adaptar algum instrumento já validado? Como que funciona isso? Bom, essa pergunta ela traz uma importância grande porque existem diversos questionários validados, tá? E a gente deve buscar, principalmente quando a gente se fala de rendimento, né, que tem uma importância muito grande, você tem uma responsabilidade de levar o atleta ao sucesso esportivo ou não, né? Você tem uma conta grande ali de responsabilidade. Então, o questionário ele tem que avaliar o que ele se propõe a avaliar. Então, tem estudos que tem mestrado, tem doutorado, que é só para validar um questionário para ele realmente perguntar da forma exata que deve ser perguntada para você encontrar uma resposta. Por exemplo, um questionário de estado de humor, dependendo da forma que você pergunta, aquilo ali pode não representar o real estado de humor do sujeito, né? Então, você tem que buscar questionários validados. O problema é que a maioria desses questionários validados, para a gente acompanhar a resposta do indivíduo ao treinamento, um questionário de motivação, um questionário de recuperação, um questionário de estado de humor, eles, na grande maioria das vezes, são questionários muito extensos, né? E quando eu era atleta, por exemplo, cara, se tinha uma coisa que me irritava, é que faltava 15 dias para a competição principal, aparecia um monte de gente querendo aplicar questionário na gente para saber como é que a gente estava. E a gente estava numa das fases mais estressantes, que estava próximo à competição-alvo, e a gente tendo que responder aqueles questionários longos, demorados, e muitas vezes você não sabia nem para que ia ser utilizado aquilo, né? E aí, quando eu entrei no clube, me tornei fisiologista e comecei a ter que implementar um processo de controle de carga, de monitoramento da carga, de acompanhamento da recuperação desses atletas, primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: se eu decidir usar um determinado teste, um determinado questionário, isso tem que ser algo que eu consiga utilizar todos os dias e que dali eu consiga tomar uma decisão. Eu não vou fazer avaliação em atleta que esse dado vai ficar parado e morto dentro do meu computador. Então essa é uma coisa que, assim, eu tenho pavor de fazer um determinado teste, uma determinada avaliação, que o dado vai morrer no meu computador, vai morrer num PDF e não vai virar alguma coisa na prática, né? Alguma informação para o treinador realmente mudar o treino, alguma informação para o preparador físico realmente mudar o treino, algo que o atleta consiga entender e possa usar no seu dia a dia. E onde entra o questionário nisso? A maioria dos questionários, por serem muito extensos, demoram muito tempo para serem analisados. Aquela informação demora muito tempo para chegar na mão da comissão técnica e demora-se muito tempo para conseguir usar isso no dia a dia e muitas vezes tem dificuldade de interpretação. Então eu prefiro utilizar no dia a dia, questionários mais simples e mais rápidos, uma percepção de esforço, que é uma escala, uma percepção de recuperação, que é uma escala, às vezes uma escala de bem-estar que vai de 1 a 5 para fadiga, para humor, para estresse, mas são perguntas rápidas.
que em pouco tempo eu já faço um relatório e entrego na mão do treinador. Naquela sessão ele altera o treinamento. Agora um questionário de estado de humor, por exemplo, que são 24 questões, eu não posso fazer todos os dias. Primeiro que o atleta vai ficar estafado de responder aquilo todos os dias. E aí aquele questionário para de ser real. O treinador não vai ter saco para avaliar o estado de humor de todos os atletas em 24 questões todos os dias. Então, esse questionário de humor, talvez eu avalie ao final de cada microciclo, talvez eu avalie ao final de cada mesociclo. É um questionário que eu vou usar de uma maneira mais espaçada, que é um questionário mais lento, né? Isso a gente pode usar para diversos outros questionários. Tem um questionário muito interessante, que é o Parkill, que ele avalia diversos fatores estressantes da vida, que te faz entender se o atleta está mal recuperado porque o ambiente social dele está ruim, que te faz entender se o atleta está mal recuperado é porque a carga está alta. Só que é um questionário longo para se responder, 72 questões. Então é difícil usar isso na prática, né? Então, gente, a sugestão que eu deixo para vocês é, para o dia a dia, questionário simples e rápido, informação simples e rápida que você use na hora, que aquilo te ajude a mudar o treino do dia. Ao longo do processo, outros questionários mais extensos, mais longos, ferramentas mais complicadas, que aí te ajudam a avaliar o processo de uma maneira mais ampla. Mas aí você toma a decisão para as próximas semanas e não para tomar a decisão no momento. Talvez é mais importante, talvez avaliar ali no final de cada meso, né? Você gosta muito disso. E essa questão do retorno para o atleta, né, Bruno? Isso é importantíssimo, né? Eu lembrei aqui de um caso lá no clube onde que a gente trabalha, do questionário de uma modalidade que os atletas eles não estavam respondendo, ou quando respondiam, né, o nosso questionário lá que a gente utiliza é de 1 a 5, né, eles respondiam a mesma nota todos os dias, e aí perdeu um pouco ali da validade daquilo, né, justamente porque lá no início do processo, lá atrás, a gente vai aprendendo, né, a gente vai construindo, a gente não tinha uma clareza, ou não era tão explícito assim para a gente, que a gente também precisava explicar para o atleta, ali para o aluno, a importância de responder, né? Por que ele está respondendo aquilo ali? Qual é o tipo de informação que aquilo ali vai trazer, né? E outro ponto importante, né, Marcelo? Cara, eles têm que ver, o atleta tem que ver que aquela informação está servindo para alguma coisa. Se você é treinador, se você está escutando a gente hoje, eu vou te pedir encarecidamente, como fisiologista que trabalha com diversas comissões, se alguém te entrega um relatório com a informação de monitoramento da carga, você tem que mostrar para o atleta que você está utilizando aquela informação. Ou então não usa, não deixa o processo acontecer, né? Aquela informação tem que fazer sentido no seu treinamento. Tem que ser utilizada para alguma coisa, senão o atleta vai entender que aquilo ali está sendo fazer por fazer. E eu concordo quando ele passa a ter uma atitude de não ligar para isso. Ele tem que entender que aquilo ali está servindo para alguma coisa. Se ele te fala que hoje ele está muito mal recuperado, você no mínimo tem que justificar o seguinte, olha, eu sei que você está mal recuperado, mas eu planejei essa sessão de hoje, é importante que você treine ela mal recuperado, mas a próxima sessão a gente vai modificar, levando em consideração que hoje você percebeu que estava mal recuperado. Aí o atleta vai ter confiança de se entregar, porque ele entende que aquilo ali está servindo realmente para ele, né? Quantas vezes, gente, vocês já viram situações, por exemplo, isso é muito comum no futebol, né? Começa um novo treinador, vai um monte de pesquisador lá fazer um monte de teste para coletar naquele time, nunca mais aparece ali. Você acha que o atleta vai, depois da segunda, da terceira avaliação, ele vai ter saco para participar da nova bateria de teste? Ele sabe que aquilo ali é só para o pesquisador, não retorna nada para ele. É a mesma ideia do monitoramento da carga. E assim, mesmo quando o atleta ele responde um PSR ali, né, que não está bem, você tem outras variáveis que você acompanha, né? Então, a gente já teve caso de atleta querer burlar ali para dar aquele famoso migué no treino, né? Mas é importante eles terem um conhecimento do todo para saber que aquela única informação que eles responderam ali não quer dizer que é o suficiente para poder aumentar o tempo de recuperação, né? E assim, eu fico imaginando, por exemplo, com um aluno de personal. Porque quando eu era personal, foi um pouco antes de eu entrar no clube, então eu não tinha muito essa rotina de fazer o monitoramento da carga como personal, né? Por isso que muitas vezes eu entendo quando o personal fala assim, pô, mas isso se aplica muito à tua realidade como fisiologista num grande clube, mas na academia é foda fazer o monitoramento da carga. Eu entendo isso. Eu sei que a rotina de personal é maçante.
E como personal, eu fico imaginando hoje o seguinte: colocando essa rotina de monitoramento da carga com um aluno meu, né, vai exigir de você uma necessidade muito grande, primeiro de domínio das ferramentas de monitoramento da carga, depois de comunicação com seu aluno, da importância disso. Porque ele vai perguntar para você: o que isso vai me ajudar a ter mais saúde? Eu tô aqui para treinar só por lazer, só para dar uma relaxada, só para me manter ativo. Só para me manter ativo. Por que eu tenho que coletar percepção de esforço? Por que eu tenho que te falar se eu estou recuperado ou mal recuperado? O que isso vai me ajudar? Aí você vai ter que ter uma habilidade muito grande de falar o seguinte: olha, se você me mostrar todos os dias como você está se recuperando dos meus treinos, isso vai me ajudar a eu te dar um treino mais equilibrado, numa melhor dose para esse dia, mesmo que seja só para você se manter fisicamente ativo, onde o teu grau de satisfação com o treino vai aumentar, porque ele vai ser exatamente adaptado para o seu nível de recuperação daquele dia, para o seu estado de aptidão daquele dia. Isso vai aumentar a tua satisfação com o treino, isso vai aumentar ao longo do tempo a sua resposta ao treino, você vai melhorar fisicamente, vai se sentir melhor para treinar, isso vai te ajudar a você querer treinar mais vezes, né? Então, você tem que mostrar para o seu aluno que essas informações que você coleta de monitoramento da carga, para você fazer um treino atendendo ao princípio da individualidade, que seja específico para ele, você precisa mostrar para ele que aquela informação serve para alguma coisa. Senão, você, personal trainer, não vai conseguir botar isso no seu dia a dia. E você vai voltar para o padrão do seu personal que só prescreve, né? Prescreve um treino, às vezes faz uma ou outra avaliação de percentual de gordura, mas não sabe como é que esse indivíduo está respondendo dia a dia em relação a esses treinos. E tem estudos hoje mostrando, gente, que quando você prescreve baseado na recuperação diária do indivíduo, baseado no monitoramento da carga, a adaptação dele é mais positiva. Então, você prescrever atendendo ao princípio da individualidade biológica, que é o tema de hoje, te leva a entregar resultados melhores e maiores. Então, você não pode ignorar isso.